Tá aparecendo na tela do R, tá? Estão me ouvindo? Sim? Ah, beleza. Se possível, alguém fala assim, só sim, que nem sempre eu vou estar conseguindo visualizar a resposta não, tá? Eu vou estar na tela aqui e aí eu não tenho como estar acompanhando 100% o chat, não. Então, o colega de vocês, Hugo, ele mandou um e-mail dizendo perguntando se tinha um equívoco na função, e de fato tinha, tá? Ele me ajudou aqui a corrigir a função. A função que faz a leitura dos dados. Vocês estão conseguindo visualizar aí a função? Aqui? Sim. Pronto. A função DFP como eu falei na aula número 7, ela faz a leitura dos demonstrativos que estão disponibilizadas no site da CVM, né? E faz a estruturação daquilo numa lista lá. Pronto. Qual era o problema? Quando eu tinha disponibilizado lá ano inicial e ano final, eu tinha errado aqui na categorização do vetor de anos, na formação do vetor de anos. Eu tinha colocado it, né, uma diferença do ano final menos o ano inicial, mais 1. E aí, no caso, o correto é a repetição tem que ser na quantidade de demonstrativos que eu vou querer puxar. No caso, eu tinha colocado a diferença entre anos, o que está errado, tá? Então, aqui, quando você estiver fazendo a leitura, botar o ano inicial e o ano final, ele vai repetir esses anos para criar os URLs na quantidade de demonstrativos que você tiver interesse de fazer a importação. No caso, eu coloquei 3, né, na aula da gente. Você pode ter interesse só em 2. Tá? Então, agora está mais correta a função. Não sei se está 100% correta não, mas por os exemplos que a gente está utilizando, está adequada, certo? Então, eu vou ter que fazer a leitura desses dados, né, para a gente responder às atividades, tá? Então, eu vou fazer a leitura da função. Vou puxar os dados, ó. Então, tá fazendo download, veja aqui que está baixando os demonstrativos. Coloquei BPP, BPA e DRE, né? Aí, só um detalhe antes de mostrar vocês. Vejam aqui, quando eu chamei demonstrativo, eu coloquei to lower, né? E os DFPs e IDs eu coloquei to upper. Por quê? To lower é porque eu quero tudo minúsculo. Ele vai pegar aqui e transformar em tudo minúsculo. E to upper é transformar em tudo caixa alta, ou seja, tudo letras garrafais, tá? Isso porque aqui no código, né, veja que no formato da CVM, esses DFPs aqui estão em caixa alta, mas os arquivos internos que estão zipados, eles estão aqui, ó, tem tudo em letra minúscula, tá? Então por isso que eu tive que ter salvo os demonstrativos no formato minúsculo e no formato maiúsculo. Aí pronto, a gente já fez a leitura aqui dos dados, ó, baixou o zip tudinho. E aí a gente vou dar continuidade, né, aquelas ajustes. A função bind rows, ela vai concatenar aí as linhas, ou seja, nossa lista tem 9 elementos. Onde cada elemento aqui é um demonstrativo associado a um número. O que bind row vai fazer é pegar cada demonstrativo desse e anexar embaixo do anterior, tá? Então eu vou fazer esse bind aqui, nessa empilhamento aí de dados. Vou remover esses dados que era uma base de dados muito grande aí, tá? Aí eu vou só verificar a estrutura aqui, isso foi feito na aula já, né? Só estou mostrando novamente. A gente tem aqui 355 mil linhas e 14 variáveis. Aí um detalhe é que ele criou uma variável a mais em relação aos demonstrativos que não possuíam essa tipo de informação, tá? Então, BP e BPA, ou seja, balanço patrimonial passivo e ativo, eles não apresentam esse tipo de informação, data inicial do exercício, né?
porque não é de fluxo, né? É de posição patrimonial. Já o DRE e DFC, por exemplo, é de fluxo. Então você tem data de início e data de fim. Então, nesse caso aqui, ele vai criar essa coluna, né? E onde não tinha informação, ele vai colocar NA, tá? Aí a gente fez aqueles filtros lá. Tá? Vou rodar isso aqui. Veja que aqui são as contas que eu tive interesse de selecionar, as datas, e eu fiz a manipulação para criar algumas variáveis, né, de formato diferente, fazer o filtro aqui e fazer o select, que é para selecionar as colunas. Tá? A gente verifica novamente a estrutura. Agora a gente só tem 3.848 observações, 5 variáveis. E o legal aqui é que a data do fim desse está no formato de data, a denominação está em caractere, o código também está em caractere, a descrição está em caractere e o valor está em numérico. Tá? Aí esse aqui é o que é muito interessante, esse pacote, TidyR, tá? Ele é irmão do dplyr, tá no mesmo, foi do mesmo criador e está dentro do Tidyverse, tá? E ele permite que, juntamente com o dplyr, você consiga fazer a modificação da estrutura, né? Empilhamento dos dados. O empilhamento seria eu ter várias colunas representando a mesma variável, mas para períodos diferentes. Vamos dizer que a gente tivesse ativo total 2010, uma coluna, né? Outra coluna ativo total 2011, outra coluna ativo total 2012. E eu não quero ter 3 colunas para representar o ativo. Eu quero ter uma coluna para representar o ativo e uma coluna para representar o ano. Então, com o pacote de TidyR, eu posso utilizar o pivô longa, né, que iria fazer isso, ou seja, eu iria transformar 3 colunas de ativo em apenas uma e ia criar uma variável para representar o ano. Isso é possível. No nosso caso, está o contrário. Né? A gente tem uma coluna representando todas as variáveis. Eu quero uma coluna para cada variável. Então, a gente usa o pivô wider, ou seja, eu transformo os dados no formato largo. Tá? É no modelo Tidy, onde cada linha é uma observação e cada coluna é uma variável. Então a gente fez a leitura desse pacote, né? Eu mostrei aqui as distintas, ou seja, eu tenho dados aqui, de fato, para algumas empresas a gente teve uma duplicação de informação. Eu não quero duplicação, eu quero só os valores únicos, tá? E aí a gente usa o pivô wide da seguinte forma. Veja só, eu chamei df último, fiz o distinct e depois apliquei a função pivô wider. E aí eu digo, qual é os nomes? Os nomes vêm de onde? Os nomes das variáveis que a gente vai criar como coluna. Vem de dsconta, porque dsconta ela apresenta as informações sobre as contas, né? O nome das contas, demonstrativos contábeis. Eu quero isso como coluna. Já os valores vêm de onde? Aí você bota values from, vem de vlconta. Então quando a gente roda isso, ó, veja que a gente tem df último. Df último a gente tinha, ó, uma coluna dsconta, uma coluna vlconta. Mas o correto no formato Tidy, assim, para trabalhar com os dados, é em que cada coluna representa uma variável. Então, passivo circulante tem que ser uma variável. Ativo circulante tem que ser outra variável. Então, eu vou transformar isso aqui em colunas. E aí os valores vêm de onde? Vêm de vlconta. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, pivô wide. Se você verifica df último, veja que agora a gente tem, ó, passivo circulante, ativo total, ativo circulante e receita de bens e ou serviços. Então isso aqui é muito legal, isso facilita demais a vida da gente, ajuda muito, tá? Um dos grandes problemas que o pessoal enfrenta quando está trabalhando com manipulação de dados é isso aí. Do ponto de vista de trabalho braçal, né? Se você não souber fazer usar esse código, você poderia fazer isso, vamos dizer, na mão, né? Na mão é um código gigantesco, ou então é um trabalho braçal no Excel monstruoso. Essa função ajuda muito a gente nesse processo. Aí depois a gente fez algumas estatísticas, né? Isso aqui eu vou dar uma pulada que já foi vista, a gente vai para o exercício agora. Aí eu tinha pedido no exercício aqui o seguinte: mostre quais as datas de referência da nossa base. Então, a gente, obviamente, eu botei lá em cima 3 datas, né? Mas vamos dizer que no processo de avaliação você quer mostrar de fato quais são as 3 datas que estão disponibilizadas na sua base, porque elas podem ser utilizadas para fazer estatísticas por grupos de datas, né? Ou seja, eu quero estatísticas
para os diversos períodos que nós temos na nossa base. Então, como é que a gente faria isso? Eu vou pegar aqui df_while, nossa base, né? Vou aplicar o quê? O group by, né? Em quem? Na data de referência, né? Ver como é que tá salvo aqui. Data de fim de exercício, tá? E, na verdade, eu não vou fazer assim, não. Eu vou fazer select, tá? Eu vou selecionar aqui data, fim, exercício. E vou pedir para ele mostrar o distinct, né? E aqui, de fato, ele vai me mostrar, tá? Quais são as 3 datas da nossa base, os 3 períodos, tá? E aí a gente confirma que, de fato, temos aqui o último ano o último dia do ano para 2017, 2018 e 2019. Tá? Então, nossa base apresenta 3 períodos. Aqui eu mostrei como é que a gente faz aqui, como a gente verifica a quantidade de NAs, né? A gente tinha 167 dados omissos, faltantes. Se você quiser verificar quais são essas informações faltantes, você pode utilizar a função filter _all, que é do pacote deploy. Tá? E aí, esse filter all faz o seguinte, ele faz o filtro de uma função em todas as variáveis. E aí eu posso colocar o nvars, que é outra função que só funciona dentro de filter, tá? E essa nvars, ela diz o seguinte, para qualquer variável, você vai verificar aqui se tem um NA, tá? E aí ele mostra para a gente que a gente apresenta 65 linhas com dados faltantes. E aí ele, obviamente, vai filtrar só os NAs, tá? E aí você vai ver quais são as observações que estão faltantes. Tá? Então a gente precisa remover essas 65 linhas. Para remover, usa a função na.omit. Pronto. Agora temos a base de dados ajustada, né? Aí a gente fez estatística de média, né? E aí eu pedi aqui, utilizando o summarize, tá? Faça aí a média, tá, das colunas quantitativas, tá? Então, como é que a gente faria isso? A gente pegaria df_while, tá? A gente vai utilizar o summarize if, que é uma variação do summarize, e o summarize if, né, underline if, ele aplica uma determinada função lá, que você tem estatística, dada uma condição. Então, qual é a condição? Se é numérica. Então, se a variável for numérica, ele vai aplicar a função. E a função que eu pedi aqui foi qual? Calcule a média. Então, min. A função média min, né? E aí ele vai apresentar para a gente, tá, a média de todas as variáveis quantitativas. Eu tenho passivo circulante, ativo total, ativo circulante e receita de bens e serviços. Tá? Então isso aqui é rapidinho, quando você está... Epa, eu quero ver qual é a média, o desvio padrão, alguma estatística da nossa base, dada uma condição. Tá? Nesse caso aqui a condição é ser numérica. Poderia colocar outra condição também, caso fosse de interesse, né? Mas no nosso caso, eu estou querendo só verificar a média. Aí, além disso, eu quero que eu pedi que vocês calculassem a média das variáveis quantitativas para cada ano. Tá? Então, quero para 2017, 2018, 2019. Lembre-se de utilizar a função group by. Então, a lógica é semelhante à anterior, com summarize underline if, sendo que a gente vai fazer agrupamento, né? Agrupando por datas. Então, eu vou pegar df_while, vou fazer o group by pela data, fim, exercício, e depois vou fazer o summarize if, por quem, para quem, para as variáveis numéricas, né, e vou aplicar aqui a média. E aí ele vai apresentar a média das variáveis quantitativas agrupadas por data. Então eu tenho aqui as médias do passivo ao longo dos 3 exercícios, né? E aí a gente verifica que o passivo circulante aqui está variando, né, e crescendo ao longo do tempo. O ativo total também, sendo que se você analisa o circulante está crescendo mais que o ativo, né? A média. Tem o ativo total, desculpa. Aí tem o ativo circulante, que cresceu também bastante, né?
e tem uma receita de bens e serviços, tá? Então, essa é uma forma aqui, ó, de você agrupa por alguma característica e depois faz o summarize if, né, para verificar se as variáveis são numéricas. Em seguida, você aplica alguma função, tá? Variância, a variância mede o grau de dispersão dos dados. Então, perceba que você está calculando aqui a diferença do valor observado para uma média ao quadrado e dividindo. Como é a variância amostral, você divide por n menos 1. Se fosse a variância populacional, era só dividir por n, né? Como é amostral, você tem que tirar um grau de liberdade aqui. Então, a função é var, var. Tá? Desvio padrão é mais utilizado normalmente quando você está querendo comparar, né, os dados, porque está na mesma unidade de medida da média, né? A variância é o quadrado, então você aqui tem o quadrado da unidade de medida da média. O desvio padrão está na unidade de medida da média, então você tem como comparar o valor do desvio padrão com a média, né? Para ver se tem um grau de heterogeneidade, de dispersão muito elevado em relação à média. Então você tem uma variável, uma métrica muito utilizada na estatística e na atuária, que é chamada coeficiente de variação. O pessoal de atuária vai ver muito isso durante o curso, que mede o grau de heterogeneidade, o grau de o quanto daqueles seus dados, de quanta variação existe nos seus dados em relação à média. Então, se o seu coeficiente de variação for muito elevado, é porque aquela média dos seus dados ela não representa quase nada, porque ela tem um desvio padrão muito elevado, muito grande. Então, aquela média acaba se tornando insignificante, dado o tamanho do intervalo que é gigante. Tá? Então, chamado de, em termo mais técnico, né, grau de heterogeneidade, ou seja, quando você tem muita diferença lá entre as observações. Tá? E aí eu só vou colocar aqui a forma do coeficiente de variação, né, para deixar claro, já que eu falei dele. O coeficiente de variação é assim. CV desvio padrão, tá? Dividido, tá, pela média, certo? Vou colocar sigma. É o desvio padrão pela média. Aqui vamos trabalhar com um conceito teórico mesmo, né? Então, o coeficiente de variação é o desvio pela média. Então, se você tiver um coeficiente de variação maior do que 1, é porque a sua distribuição tem um grau de dispersão mais elevado do que a média. Ou seja, aquela média ela tem pouca representatividade na sua distribuição dos seus dados, tá? Então, para você aplicar, é só dividir o desvio padrão pela média. Aí a função de desvio padrão é SD, certo? Então, da mesma lógica, esse exercício número 4 é calcule o desvio padrão de todas as variáveis quantitativas para cada ano. Tá? Então, utiliza a função summarize if. É a mesma que a gente fez para a média. Vou pegar meus dados, df-wide, né? Vou fazer o group by, por quem? Data, enfim, exercício. Vou fazer o summarize if. Depois eu pego e faço o summarize if, né? As variáveis quantitativas. E peço SD. Desvio padrão. E aí a gente vai ver aqui que, olha que interessante, de 2017 para 2019, o desvio padrão do passivo circulante aumentou, né? Teve uma queda de 2017 para 2018, mas um aumento aqui bem considerável, tá, em 2019. Ativo total também teve um aumento do seu desvio padrão, ativo circulante também, tá? E a receita de bens e serviços. Então, aumentou média, aumentou desvio padrão. Se eu quisesse calcular o coeficiente de variação, né, vamos ver se funciona dessa forma. Não funciona, então você teria que criar aqui uma função, né? Poderia criar, vamos ver aqui se funciona isso. CV, essa função aqui, aplicada a um vetor, vai ser o desvio padrão do vetor, né, pela média.
E aí ele apresenta aqui o coeficiente de variação, né? Eu criei a função coeficiente de variação que implementa aqui o desvio padrão dividido pela média, tá? E apliquei esse coeficiente de variação aqui no summarize if. E aí ele vai mostrar, veja que interessante, né? O desvio padrão aqui maior do que 1. Não, desculpa, o coeficiente de variação maior que 1 para todas as variáveis ao longo de todos os anos. Isso demonstra para a gente que, de fato, existe uma heterogeneidade brutal. Mas, é claro, do ponto de vista teórico, né, até do ponto de vista da contabilidade teórica de mercado, você verifica que as empresas, você percebe que as empresas são muito distintas entre si, né? Elas têm natureza econômica diferentes entre si. Né? Você tem setores distintos. Então, se a gente conseguisse colocar por setor, talvez esse coeficiente de variação fosse menor entre os setores. Agora, quando você compara todas as empresas, o coeficiente de variação é bem maior mesmo, tá? Essas variáveis. Então, passivo circulante, ativo total, ativo circulante, ó, e receita de bens no serviço, tá? Então, você poderia fazer isso também. Você pode criar uma função e utilizar dentro do Summarize, tá? Que basicamente foi uma coisa que a gente fez, né, na aula número 7. Eu criei a função estatísticas e utilizei ela aqui dentro. Beleza? Os quantis, a distribuição, tem a função aqui estatísticas, né? Vamos ver se tem mais alguma atividade. Não, é por enquanto é só isso mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Quanto a essa questão das atividades, dos exercícios? Estou alguma dúvida ainda? Bom. Tá, então vou passar para a próxima, certo? Então, resolvidos os exercícios, agora a gente vai mostrar uma nova forma de a gente importar dados e aplicar estatísticas. Tá? Um detalhe, eu vou ensinar vocês agora a carregar uma função a partir de um script. Então, eu abri aqui um script R, eu vim aqui, criei um script R com aquela função estatísticas. Tá? E essa função tem também apply estatísticas. Eu não vou usar não, mas já deixei aqui pronta, tá? Tá naquele script. Eu vou salvar esse script. Vou criar aqui estatísticas.r. Vou salvar no meu diretório. Tá? Vocês estão vendo aqui? Estatísticas.r. Tá todo mundo vendo? Sim. Pronto. Então, estatísticas.r é o script com as funções. Então, eu vou vir aqui, tá? E para carregar isso, né, fazer a leitura, a gente pode fazer isso aqui. Ó. Eu vou apagar todo o conteúdo que eu tenho aqui. Remover. Veja que eu estou sem nada aqui. Tá? Então, eu vou usar a função source. Então, source, dentro do meu diretório, né, vou colocar aqui o script, estatísticas.r. Quando eu fizer isso, ó, em funções agora, ele vai mostrar aqui as funções contidas nesse script. Então, agora as funções estão no meu ambiente. Tá? Então, se você tiver um script aí com funções, né, você pode fazer esse tipo de importação das funções. Não necessariamente eu preciso escrever a função toda vez no meu script. Eu deixo salvo um script aqui com as funções que eu vou utilizar, tá? Salvo esse script e faço a importação deles a partir da função source. Tá? A gente aqui é fazendo a leitura do script estatísticas.r. Tá? Aí vamos começar aqui agora. A gente vai ler dados da tabela, vamos ler tabelas de dados a partir da web, tá? De algum site, em HTML. Depois vamos estruturar esses dados, tá? Esse lay script aqui já foi feito, né? E a gente vai realizar a estatística descritiva desses dados de expectativa de vida. Então, olha só, eu vou compartilhar agora o site, né? Antes disso eu vou carregar aqui o pacote. Então, se você for
Se não tiver instalado, obviamente, eu acho que vocês não vão ter, né? O pacote para fazer a leitura de dados HTML é revest, né? Então você vai usar o comando install.packages e vai instalar aqui o pacote rvest. Eu já tenho instalado, então eu vou só fazer o carregamento, rvest, né? Carreguei rvest. Vou carregar também o tidyverse, tá? Aí você também, caso não tenha instalado o tidyverse, você vai vir e instalar. Então, o tidyverse, ele já ele já carrega, por exemplo, dplyr, tidyr, né? Esses pacotes básicos aí de manipulação, tá? Então, deixa eu salvar esse script aqui como aula 7 extra. Tá? Então, vou carregar aqui, carreguei os dois pacotes, tá? E aí vou mostrar a vocês agora o site, tá? Deixa eu mudar aqui a apresentação, parar a apresentação e colocar não, na janela do Chrome não. Deixa eu ver aqui. Professor, tu já tela sumiu. Foi. Estão vendo agora alguma coisa? É qual o nome? Tide o quê? O nome do outro? Do outro pacote? Vou colocar aqui. Tidyverse. No chat, tá? Os dois pacotes aí. E vou copiar também o link desse site aqui que está aparecendo para vocês. Vocês estão vendo, né, o site? Lista de países, expectativa de vida aqui, passada. Estão vendo? Tá. Então, olha só. Eu vou mostrar a vocês como é que vocês vão entender esse tipo de tabela. Eu quero fazer a leitura dessa tabela aqui. Ó. Quero importar essa tabela aqui, que apresenta a expectativa de vida para os países, tá? Ao longo desses anos aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando estiver num site assim desse tipo da Wikipedia, ou quer apresentar alguma tabela de dados que você quer fazer a leitura, você tem que entender o nome dela, tá? Então, no código, né? No código HTML. Então, você vai clicar aqui e vai inspecionar o elemento, tá? Clica no botão direito e inspeciona o elemento em cima da tabela. E aí, eu vou procurar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. Não dá para aumentar, não. Tá. Pronto. Eu vou verificar qual é o nome dessa tabela. Vocês estão vendo que quando eu vou modificando aqui, ó, ao longo do código, isso aqui é um código HTML, ele vai mostrando a seleção do que eu estou apresentando aqui, ó. Estão vendo, né? Então, ó, o que eu quero é essa tabela aqui, pronto. Tabela. Tá vendo aqui que tem um código chamado Table, ID, Nations, Class, Now, Wrap, Sortable, MW, Data Table, Wikitable, não sei o que lá. Pronto. É essa tabela aqui, esse código aqui que eu vou identificar quando fizer a leitura dessa página. Então, eu vou ler a página da web e quero só pegar essa tabela aqui, ó. Então, lembrem-se aí, tá? Nations, Now, Wrap, Sortable, tarará. Tá? Então, você vai fazer isso aí. Você vai inspecionar elemento, tá? E deixa eu ver no Google Chrome se é a mesma coisa. Vou botar no Google Chrome para vocês verem aqui. Então, vou tirar minha tela, tá? Vou abrir o Google Chrome. Compartilhar o Chrome aqui. Vocês. Ó, no Chrome é chamado exibir código-fonte da página. Você vai exibir código-fonte da página. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eita, aí é danado, que aqui eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Inspecionar. Acho que deve ter inspecionar. Pronto, é inspecionar. Código-fonte não, inspecionar. É a mesma coisa, inspecionar, tá? Tem aqui, ó, inspecionar. Da mesma forma, você consegue visualizar aqui
lá no Google Chrome, qual é a tabela que você quer. Então, a gente está identificando aqui, ó, o nome da tabela. Tá? É esse aqui que eu vou querer importar lá. Todo mundo entendeu até agora? Alguém não entendeu? Isso aqui é HTML, tá? É uma linguagem aí que faz site. Eu não estou querendo que vocês saibam HTML, eu só quero que você identifique, saiba identificar o nome da tabela para fazer a leitura disso. Tá? Então, beleza. Vou fechar aqui. E vou compartilhar aí a minha do R, tá? Com vocês. É que vocês estão vendo agora. O R? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer a leitura da página com a função read_html, que é do pacote rvest, tá? Aí, se eu vou salvar aqui o URL, né? Vou colocar o link, o endereço, tá? Da página. Salvei aqui o URL, né? E vou fazer a leitura. Vou chamar isso de H, tá? Read_html. E vou colocar o URL. Pronto. Salvei essa... Oi. Ô, Felipe, sempre tem que colocar o HTTPS antes de botar o site. Sempre que. Tem. Okay. Aí você copia lá o endereço da própria guia, né, do Chrome, aí ele já vai vir já tudo completo, certo? Tem que colocar. Certo. Pronto. Aí vamos visualizar aqui H. Ó. O que é que ele mostra aqui? H é um documento HTML, tararau. Certo. Aí nesse caso aqui, a gente não está conseguindo identificar direito o que é que a gente tem, né? Porque isso aqui é o modelo geral do documento HTML. A gente quer verificar quais são os elementos dele que estarão contidos nas tabelas, tá? Então eu vou vir aqui, ó, usar a função HTML underline nodes e buscar pelas tabelas que estão contidas nesse endereço H, né? Nesse documento H, que foi o quê? O endereço da página que eu estava mostrando no HTML lá, página no Google. Então eu vou usar aqui, ó, H e vou chamar a função HTML nodes, um table, tá? Ele vai mostrar aqui todas as tabelas apresentadas no nossa página. E aí vocês lembram do nome lá daquela tabela? Ó, a primeira é Table N Caption Life Expectancy. Não é essa não. A segunda, Table Class Wiki Table. Também não é não. Terceira, Table ID Nations. Ó, essa aqui, ó. Class Now Wrap Sortable MTA. A tabela que a gente está querendo buscar é essa aqui. Que tipo de documento é esse aqui? É uma lista, tá? Eu vou salvar isso aqui como tabelas. Estou salvando, tá? Em tabelas. Vejam que a gente tem aqui agora um documento, um arquivo, uma variável chamada tabelas. E ele fala que é uma lista, né? É só você verificar o class tabelas. Na verdade é um XML Node 7, né? Mas se você verificar a estrutura dele no R, é uma lista com 9 objetos, tá? De tabelas, eu quero só o terceiro, tá? Esse terceiro aqui, o elemento. Aí eu quero só esse, tá? Então, como é que eu vou fazer para transformar isso num formato, né, de interesse? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar tabelas 3, tá? E vou aplicar a função HTML table. Quando eu fizer isso, ó, ele vai retornar para mim, tá, a tabela no formato DataFrame. Legal, né? A partir de uma página lá da web, em HTML, a gente consegue importar uma tabela de dados. Tá? Então, eu vou salvar isso agora como spec_df. Tá? E a gente criou agora um data frame, né? Só com aquela tabela. Veja aqui, ó, é um data frame
203 observações e 14 variáveis. Tá? A primeira variável é essa aqui, ó, country or dependent territory, né? Que tem o nome dos países, tá? E as outras são os anos, ó, os períodos, né? De 1950 a 55, 55 a 60, assim sucessivamente, até 2010, 2015. Lembre-se, como eu falei um pouquinho anteriormente. Isso aqui não é variável, né? A variável é período. E o resultante, os valores que estão associados aqui são os valores da expectativa de vida. Então, eu vou ter que fazer aquela formatação dos dados. Tá? Então, vou mostrar novamente os dados para vocês eu confirmar, né? Veja que a gente tem um probleminha aqui, ó. Ela repetiu, né? Essa primeira linha aqui vai ser omitida. Tá tudo NA, então a gente vai omitir o NA, vai remover esses NAs aqui. E a gente vai transformar, a gente vai criar uma coluna chamada período. E essa coluna período vai receber esse período aqui, essa faixa aqui de ano, entre os anos, tá? De 5 em 5 anos. E vai criar uma coluna para a expectativa de vida que vai receber os valores, tá? Que vai associar aqui cada período ao seu valor específico. Qual é o pacote que vamos usar? É o tidyr, né? Que está dentro do pacote tidyverse, tá? Então vamos transformar aqui. Antes disso, vamos renomear a coluna, tá? Aí eu vou chamar aqui spec.df, eu quero renomear essa coluna aqui, country or dependent território, por só country mesmo. Tá? Eu quero deixar só o nome country, que é país. Né? Então, eu vou usar a função rename. Tá? O que é que o rename recebe? Ela recebe o novo nome da variável, tá? Igual ao nome antigo da variável. Então, o novo nome vai ser country. Né? E qual é o nome da variável antiga? Eu vou copiar aqui, porque dá um certo trabalho, né? Escrever esse nome todinho. Pronto. Vou mostrar a vocês aqui, ó. Veja que o rename altera o nome. Beleza, então até agora tá tudo certo. Em seguida, eu vou fazer o pivô longa, pivô wider. Enlarguece os dados, né? Cria várias colunas, tá? E pivô longa faz o contrário. A partir de várias colunas, você cria duas colunas, uma para representar o nome das variáveis aqui, que estão em cima, e outra para representar os valores. Então, eu vou fazer o pivô longer. Quais são os argumentos? Eu vou retirar count, porque count eu não quero mexer, tá? Não quero mexer nele, eu quero deixar ele aqui, tá? Quero manter a coluna country, e vou criar duas colunas. Os nomes, o nome dessa coluna vai ser período, né? E a coluna que vai receber os valores vai ser chamada de, vai para values to, vai ser chamada de expectativa underline vida, tá? Vou mostrar a vocês aqui, ó. Então, eu tenho uma coluna country, eu não mexi nela, veja que eu botei menos country, e criei uma coluna chamada período, que vai receber os nomes, e uma coluna chamada expectativa de vida, que vai receber os valores. Então, names to as variáveis vão para onde? Qual o nome da variável? Período. E velhos, para onde vão os valores? O nome da variável que receberão os valores, expectativa de vida. Tá? Falta só um detalhe, na.omit, porque lembra, a primeira linha, ela não tinha dado informações, né? Então eu vou fazer aqui o na.omit, e a gente transformou a nossa base, né, em que cada coluna é uma variável, né, e cada linha aqui é uma observação, tá? Então, a gente tem os países, o período e a expectativa de vida. Aí eu só preciso salvar isso, né? Eu vou chamar isso de df mesmo. Então, eu boto para fazer aqui str.df, para mostrar que eu tenho um formato table, né, que é um data frame, tá? Com um pouquinho mais de funcionalidades aí. E as colunas é country, período e expectativa de vida, tá? Então, até agora a nossa base está correta. Aí a gente pode se perguntar aqui, beleza, então, quais são os países com as maiores expectativas de vida? Tá? Como é que eu faço isso? Quero ver as maiores expectativas de vida dessa sua base. Isso acaba podendo ser uma estatística também, né? Maior valor. Então,
Eu posso usar o max para ver o maior, mas eu não quero isso. Eu quero ver o nosso data frame no formato decrescente. Então, eu vou usar a função arrange, decrescente pela expectativa de vida. E aí, ó, a gente vai ter aqui o país com a maior expectativa de vida dessa base foi Hong Kong. Hong Kong era aqui é um território da China, né? E aí eles consideram os dados tudo diferente lá. Então aqui, o período 2010 a 2015, expectativa de vida de 83,41 anos. Essa expectativa de vida aqui é ao nascer, tá? Então espera-se aí que o indivíduo que nasça, né, um recém-nascido viva aí em média 83 anos. Tá? Depois é Macau, 83,29, aí tem o Japão, 83,28 e assim sucessivamente, né? Você tem os países aí com as expectativas de vida muito elevadas, tá? Suíça, Japão, o Japão apareceu 2 vezes, ó, porque o Japão em 2005 a 2010 também tinha uma expectativa de vida muito elevada. Espanha, Hong Kong também apareceu aqui. É Ásia, né? E a Europa. São os países com as maiores expectativas de vida. Mas a Ásia, assim, Japão, Hong Kong, né? Eu acho que Coreia do Sul também deve estar aparecendo aí. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui Coreia do Sul. Mas os países têm mais expectativa. Beleza. E para visualizar com as menores expectativas? Então é só não usar o DES, né? A EDF, a range, pela expectativa de vida. Então ele vai fazer aí, vai mostrar o nosso data frame de forma crescente, né, pela expectativa. Caramba, Camboja aqui, em 1975 a 1980 tem expectativa de vida de 14. Isso possivelmente é por questões, acho que eles tinham muita guerra, né? Tinha uma mortalidade infantil também muito elevada. Ruanda, deve ser um país africano. Mali, Sudão do Sul, Afeganistão, isso aqui, obviamente, há muito tempo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos países mais... Em 1990 aqui, Serra Leoa, 35 anos. Então você tem expectativa de vida muito baixa aqui. Beleza. Passando, agora vamos visualizar o Brasil. Tá? O que a gente faz para filtrar o Brasil aqui? Eu vou pegar DF, filter, né? Country é igual a Brasil. Não mostrou nada. Aqui eu errei aqui não tem um Brasil. Deixa eu ver se tem S. Não tem um Brasil. O que a gente pode fazer group by, né? Ou a gente pode fazer o distinct aqui, tá? A gente pode buscar aqui se tem um Brasil. O Brasil não tá nessa tabela, não. Não, tá. Brasil. Eu acho que... Vamos ver agora, porque eu errei esse negócio. Filter, country, igual a Brasil. Pronto, agora foi. Então a gente tem aqui a expectativa de vida do Brasil, tá? Ao longo desse período aí dos anos, tá? De 1950 até 2015. Vamos ver aqui o crescimento do Brasil, ó. 1950, a expectativa de vida ao nascer do Brasil era de 50 anos. Isso foi crescendo aí, ó. 2 anos, 2 anos e meio e tal. Até que nos anos 2000 a gente chegou na faixa dos 70 anos, né? 71 anos, 2005 a 2010, 72,9, 2010 a 2015, 74,66 anos. Tá? E está em constante crescimento. Constante crescimento não, né? Está em crescimento. Tá? Não sei agora com a questão do corona, né? A gente está tendo um excesso de morte considerável. Possivelmente a expectativa de vida aí vai reduzir um pouco, tá? Mas ninguém sabe, né? Tem que ver os dados mesmo, porque depende
do período também, tá? Porque essas expectativas de vida, elas são... você só pode mensurar a expectativa de vida de fato mesmo se você conseguir descontar tudo, né? No caso, a gente faz uma aproximação, porque você vai ter os dados do censo e você utiliza aí a população entre os censos e a quantidade de mortes contabilizadas, né, pelos registros de mortes, tá? E aí a gente tem um modelo para fazer essa aproximação da expectativa de vida, mas ela é muito fidedigna, tá? E a gente tem aqui o Brasil. E aí a outra pergunta que a gente pode fazer é vamos agrupar aqui as expectativas de vida por período e visualizar as maiores e as menores, tá? Então a gente vai selecionar DF, Group By no período, e em seguida a gente vai fazer um arrange, né, pela expectativa de vida. Então, aqui a gente fez um grupo by de período, agrupou o período e está mostrando a expectativa de vida, tá? Da menor para maior. O que a gente poderia fazer também tem uma função aqui, deixa eu só ver se eu consigo usá-la. Pronto. Esse top N aqui, ele mostra os 5. Não tem 5 aqui, vou botar 10, né? Tá 5 aqui. Mostra os top 5 agrupados, né? Aqui, os maiores valores, tá? Então, por grupos, né? Lembrando, não quer dizer que Dinamarca tem o maior, não, tá? A expectativa de vida, Hong Kong tem maior, sendo que eu estou fazendo aqui por grupo. Eu faço por grupo de período e estou mostrando aqui as maiores, ou seja, para cada período, por exemplo, 1950, aí ele está mostrando aqui 7106, né? Foi a maior aqui, tá? As 5 maiores para cada grupo, tá? Então, é uma forma também de ver as estatísticas. E para calcular as estatísticas agrupadas por período, como é que a gente poderia fazer isso? A gente vai chamar DF, Group By, período, e fazer o summarize, né? Vamos fazer aqui, ó. Eu quero a quantidade, tá? Eu quero a média, expectativa de vida, e quero o desvio padrão, SD, expectativa de vida, tá? E aí a gente tem, para cada período, né, de 1950 a 55, a quantidade de observações, a média da expectativa de vida e o desvio padrão, tá? Então, a média de todos esses países aí, em 1950 e 55, era de 50 anos, tá? E aí, quando você vai verificando ao longo do tempo, a média foi aumentando, ou seja, para todos os países, em média, né? Todos os países, tá? Até o ponto que a média global aí, 2010 a 2015, é de 71 anos, ó. O Brasil está perto da média global, né? Está um pouquinho maior que a média global, tá? E o desvio padrão foi diminuindo também, ó. Veja que os países aí, em geral, estão convergindo, né? Estão reduzindo seu grau de dispersão aí, de variância, tá? Da variância entre os países. Ó, ela iniciou aqui em 11, aumentou um pouco, depois diminuiu, aí foi diminuindo um pouquinho, né, suavemente, vez ou outra dava uma aumentada, mas chegou aqui no menor desvio padrão, tá, dos períodos aí analisados, e com a maior expectativa de vida. É porque não tem os dados 2015 a 2020, né, porque a gente ainda está em 2020, mas possivelmente eles vão atualizar isso quando os dados estiverem disponibilizados para os países, tá? E aí vocês podem dar uma analisada como é que a gente vai estar agora entre esses últimos 5 anos. Você poderia colocar outras estatísticas também, né? Vamos botar aqui taxa de variação. Ver se vai. Expectativa
Eu tirei a função, foi expectativa de vida. Ah, eu tirei a função. Deixa eu criar aqui a expectativa de vida. A função que você vê. Coeficiente de variação é uma função que recebe x, calcula o desvio de x pela média. Pronto. E aí a gente tem o coeficiente de variação, né? Que mede esse grau de heterogeneidade. Aí você verifica que ele foi diminuindo também ao longo do tempo, chegando ao seu menor valor. Tá? Porque ao passo que a média foi aumentando e o desvio padrão foi diminuindo, então ele obviamente está diminuindo mais rapidamente, né? Começou em 0,23, 0,24 aproximadamente e terminou aqui em 0,11. Certo? Ou seja, nossa amostra ela está convergindo, né? Ao longo do tempo. Mas, obviamente, se você for ver, tem muitos países ainda com uma baixíssima expectativa de vida, né? Se você quiser ver um país aqui, vamos ver aqui o período atual só. Vamos fazer o filtro dos últimos anos. Então, eu vou pegar período. Eu quero aí de 2005 até, não, de 2010 até 2015. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que ele fez esse filtro. Deixa eu ver. Era o último ano. Eu não sei porque ele não está fazendo filtro. Deixa eu verificar novamente aqui. Filtro. Para 2015. Vou ver aqui. Eu estou agrupando por período, ordenando ele de forma decrescente pelo período e crescente pela expectativa de vida. Para verificar nos últimos anos, né, os países com as menores expectativas de vida. E aí a gente tem aqui, ó, República da África Central, em 2010, 2015, a gente tem aqui a expectativa de vida de 49 anos, caramba, muito baixa, né, para o período atual. Serra Leoa, 50, Chad, ó, Nigéria também, Somália, os países africanos, né, baixíssima expectativa de vida, Moçambique, Camarões, tá? Eu não sei porque eu não consegui fazer, alguém consegue identificar aí, porque eu não consegui fazer o filtro? PDF, filtro, período, deixa eu ver um negócio aqui, mutate, não tá retornando não.
Muito estranho isso aqui, não tô entendendo não, porque tá... A última observação aqui para o negócio. Veja, quando eu coloco essa observação aqui, ele retorna esse texto aqui, né? Ou seja, eu estou pegando a última observação da nossa base referente a período. E mesmo assim, quando eu faço o filtro de período... Ah, agora foi. Eu não sei o que eu estava fazendo errado, não. Você consegue ver a diferença aqui entre esses dois? Porque esse não funciona e esse funciona. Acho que é o tracinho, né? É o traço, isso. Que tá Isso, maior. isso, verdade. Tô vendo aqui, o tracinho tá maior. Agora eu tô identificando. Ó, tá vendo, pessoal? Às vezes você leva esses pau aí do R, a gente não sabe por quê. O cara fica doido e não encontra. Aí o que é que eu fiz? Eu tentei pegar aqui o vetor período, né? Última observação. Aí eu copiei aqui para ver, né? Copiei e colei aqui embaixo, né? E aí, de fato, ele mostra o retorno. Agora, porque esse tracinho aqui eu não tenho como replicar ele, não. Não consigo replicar esse traço, não. Tá? E aqui a gente consegue o filtro. Então, eu poderia pegar aqui, filtrar o último período e depois fazer um arrange, né? De forma decrescente pela expectativa de vida. Não, decrescente não, desculpa. Crescente. E aí a gente tem aqui aquela tabela que eu mostrei acima, né? Esse código aqui. Sendo que esse código ele mostra todos os períodos. Nesse aqui a gente está mostrando, filtrando só 2010 a 2015. Tá? Pronto. E aí agora a gente vai utilizar aquela função estatísticas nessa base. Tá? Então eu já fiz aquela importação da função, né? Usando source. Estatísticas.r. Eu já fiz isso aqui. Aí ele importa aqui as funções, ó. Apply e estatísticas. Se eu colocar aqui estatísticas, eu vejo que ele já está, a função já está aqui no nosso RStudio, no ambiente global. Vejam que ela já está aqui. Então eu posso pegar, né, nossa base, tá? Selecionar, agrupar aqui, vamos agrupar aqui. Agrupar não, vamos agrupar. Agrupar por período, né? E em seguida fazer o summarize. Se ele cria aqui, vamos ver. Não faz não, tem que usar o summarize, né? Vamos ver aqui como é que eu faço. É porque tô digitando errado, não? Estatísticas aí. Tá errada a palavra, professor. Estatísticas. Certo, esses detalhes a gente não consegue. Mas aqui já tá errado, vamos ver. Bom, se você quiser a summarize nela, né? Mas aqui não é interessante porque você precisa fazer o group by, né? Período. E aí você teria, né, as estatísticas aqui para cada período, certo? Ela vai se repetir, né? Então,
No primeiro período você tem as estatísticas, tá? Ó, veja aqui, para o primeiro período, todas aquelas estatísticas. Aí o problema é que a gente não tem como colocar, né, no nosso caso, como é que eu falo aqui? Colocar os nomes. Aí o que a gente vai utilizar é aquela função, né? By, certo? Aí by. Vou usar aqui df, né? Expectativa de vida. Agrupada por período. E vou aplicar a função, né? Deixa eu só apply estatísticas, né? Esse vai aqui, pronto. A função by vai fazer as estatísticas por grupos. Eu digo qual é meu data frame, detectando aqui a variável, tá? Expectativa de vida. Faço identificação do grupo do meu data frame, período, e coloco a função apply estatísticas. E aí ele vai pegar aqui, para cada período, vai aplicar a expectativa as funções em expectativa de vida, tá? Número, média, mediana, desvio padrão, os quartis aqui, mínimo e o máximo. Certo? Isso aqui é bem útil, né? O pessoal que está fazendo aí análise de dados sempre vai implementar esse tipo de análise para verificar ao longo do tempo todas as estatísticas, tá? E aí a gente vai ver na próxima aula como fazer com gráficos, né? Que muitas vezes isso aqui dá um certo trabalho para você estar analisando, né, dados numéricos. Aí você, com gráfico, você visualiza, você consegue entender melhor o comportamento dessas estatísticas ao longo do tempo, tá? E dos grupos, né? Dúvidas? A gente já viu um bocado de coisa já. Estiverem acompanhando aí, tudinho, já estão com um bom ferramental, tá? Técnico aí no R para fazer muita coisa legal já. E aí, pessoal, dúvidas? O conteúdo a gente terminou. Eu vou colocar esse script estatísticas.r e a aula extra 7, tá lá no GitHub. Dúvidas? Não, né? Professor, obrigada. Oi. Falou, Débora? Não, eu disse que não tem nenhuma dúvida. Ah, tá. Tá certo. Vocês estão entendendo mesmo o que eu estava mostrando aqui ou não? Porque às vezes a gente, quando acha que estão muito calados, é porque tá entendendo nada, né? Ou então estão entendendo tudo, né? Mas acho, eu sei não, eu fico meio desconfiado. Toda aula vocês perguntam alguma coisa? Tenho vergonha não, tá? Aqui, como tá até atrás da tela, não tem problema nenhum não. Perguntar não. Nem fico achando que a dúvida é muito besta, não. Pode perguntar. Tranquilo, né? A massa. Então, até vamos terminar aqui a aula de hoje. Aí agradeço aí pela presença. Mas vão praticando, tá? É porque assistir essa aula aí, tô de boa, já aprendi, não. Vocês têm que tentar botar em prática aquilo que foi aprendido. Peguem um site aí, outros dados aí que vocês acham legais no Wikipedia ou em outra página da web, que tem uma tabela assim, aí tentem fazer a importação, uma coisa legal que vocês gostam. Aí vocês fazem uma análise desses dados. Qualquer dúvida lá, pergunta lá no Classroom, tá? Ou manda e-mail específico. Mas a internet é um mundo de dados, né? Então vocês têm lá diversos sites lá que vocês podem fazer uma parse, tá? Parse dos dados. Essa função que a gente usa, ela faz um parse, ela faz esse mapeamento dos dados que estão em HTML e transformando-os para um modelo em que o R consegue entender.
Isso é útil demais. Aí chama no web, a técnica, né, que o pessoal chama web scraping, é você fazer raspagem na web. Você cria comandos, você cria um robozinho para fazer essa leitura dos dados. A gente fez só uma tabela, né, mas você poderia ter uma grande gama de websites. Por exemplo, uma vez quando eu estava praticando no Python, né, não no R, mas no Python, eu estava aprendendo a fazer alguns códigos lá em Python para fazer download de informações de alguns sites. Eu criei um robozinho para estar, por exemplo, mapeando no site da Amazon. Ele fazia uma leitura lá de um determinado tipo de palavra, por exemplo, botei atuária, por exemplo, em livros, na seção de livros. Aí ele fazia a busca de todos os livros de atuária, salvava todos os livros, o valor, tudo, as características, tudo. Então ele criava, no final das contas, uma tabela lá em CSV com todos os livros e os seus preços, e o preço associado àquele livro. É bem legal. Aí você pode fazer isso, um robozinho para estar fazendo uma busca nos dados aí da internet. Né? Mas pode fazer no R também. Beleza. Então, boa noite, bom final de semana. E até a próxima, né? Tchau, pessoal. Tchau, professor.